Uma hora e meia. Uma hora e meia. Aí, aqui eu tenho. Às 9h30, 10 horas. Não, 10 horas não. Vamos saber se. Alô, alô, testando. Alô, alô. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos dar procedimento, a continuidade dos estudos e ensinamento da palavra do Senhor. Sempre a lição, uma lição complementa a outra. Tivemos a lição passada, a lição 7. Sempre o comentarista pede a gente para tecer, fazer um pequeno resumo da lição passada, para que a igreja entenda melhor a parte da próxima lição que está sendo aplicada. A passada foi a lição 7. Cristo é a nova reconciliação com Deus. Aqui o Senhor reconciliou o povo consigo, E a lição de hoje fala sobre edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Eu gostaria de fazer uma oração antes. Orar ao nosso Senhor. Graças te dou, Senhor, por estarmos aqui na tua casa mais uma vez. O Senhor nos concedeu essa oportunidade de aprendermos a tua palavra. Senhor, que o Senhor possa usar de misericórdia conosco, nos revelar, tirar da nossa mente todo tipo de bloqueio, revelando a nós, Senhor, aquilo que se encontra oculto ao nosso entendimento. Tenha compaixão, tenha misericórdia, coopere conosco, Senhor, nesta manhã. Usa de compaixão. Sabemos que a tua palavra é viva e eficaz, e ela traz edificações para as nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pela vida de todos que se encontram aqui, os irmãos, todos que estiverem ouvindo a tua palavra, que o Senhor possa abençoá-los e aplicar a tua palavra no coração de cada um, em nome de Jesus. Como eu disse, a lição 8, 24 de maio de 2020, o texto, ou tema, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo está em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A verdade prática nos diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da esquina, a principal, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nós temos a lição diária, a lição de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta e de sábado. Nessa lição de segunda, o comentarista colocou: Cristo formou um novo povo, a igreja, por meio do sacrifício vicário de Cristo. Esse é o sacrifício, o qual nós aprendemos na lição passada, que o Senhor fez uma reconciliação, reconciliou o homem consigo, através do sacrifício de Cristo, e derrubou a parede da inimizade entre o homem e Deus, e derrubou a parede da inimizade também entre Israel e o gentil. Nós não vou ter esse comentário sobre isso, só disse que fazer um pequeno resumo da lição passada, e essa lição foi aplicada domingo passado. Não fui eu, foi outro irmão, acredito que ele falou sobre isso. E terça-feira se encontra em Reis 8:27. Aqui Salomão reconhecendo que a casa, o templo,
não limita o poder de Deus. O poder de Deus não está restrito, não está limitado, né, a qualquer construção humana. Ele quis dizer ao templo que o seu pai tanto desejou em seu coração construir uma casa para Deus, mas o Senhor não permitiu. O Senhor disse para ele que quem iria construir esse o seu filho, porque ele tinha derramado muito sangue, e esse que ia nascer, ele não tinha derramado sangue, que Davi vivia numa guerra violenta. Naquela época era matar ou morrer, se não matasse morria, então tinha que matar. E um bom soldado, ele sai para a guerra para matar, ele é considerado na guerra, o bom soldado é aquele que sai para matar, para defender a sua pátria, e não o que morre, não, é o que mata. Então Davi foi um desses que foi um bom soldado, um bom rei, né, teve suas fraquezas, suas falhas, seus deslizes, né, mas todos nós temos. Quarta-feira, em Atos Apóstolos 7,48, Atos Apóstolos 17,24, Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Mas é bom lembrarmos que no Antigo Testamento o Senhor habitava no templo e no tabernáculo, tá? O Senhor habitava no Antigo Testamento. Aqui já está no Novo Testamento. Esse é conhecimento. Quem fez foi quem afirmou isso foi Estevão, antes de ser apedrejado, e Paulo também, quando estava lá, inclusive colocou até os dois capítulo e versículo aqui, o Atos Apóstolos 7,48, que fala sobre Estevão, ele ali pregando para aquela multidão e dizendo que Jesus Cristo, ou que seja, Deus não habita em templo feito por mão de homem. E lá no capítulo 17, já Paulo lá diante do Areópago, em Atenas, Paulo vendo aquele monte de deuses e altares, e Paulo diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. E Atos Apóstolos 1, 21 e 22, também os apóstolos são testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Cristo. Então eles foram testemunhas, com exceção de Paulo, que foi o chamado dele foi depois. Paulo não esteve presente quando Cristo foi crucificado e nem quando ele ressuscitou dentre os mortos, mas o Senhor apareceu a Paulo no caminho de Damasco, em Atos Apóstolos 9. Por isso ele é considerado um apóstolo, e um discípulo, que apóstolo é aquele que viu e ouviu o mestre e andou junto com o mestre. E Paulo, ele andou junto com o Senhor apareceu para ele e foi escolhido para o Senhor, pelo Senhor, para a sua obra. E sexta-feira, Isaías 53, de 1 a 12, Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. Não é somente esse livro que tem a referência, Daniel, Gênesis 3,15, Moisés também falou sobre isso, mas o comentarista colocou Isaías 53, de 1 a 12, que fala com respeito ao nascimento de Cristo, né? E também fala sobre essa pedra, e sábado já é sobre a pedra angular. João 14, 23 e 1 Coríntios 3, 16, Cristo, a pedra angular da igreja. Vive no interior de cada crente, ou que seja, cada crente ele tem o servo do Senhor, cada crente se torna uma morada do Espírito Santo, cada crente. Hoje o Senhor não habita em templo feito por mãos de homem, mas o Senhor habita por templo, o templo que Ele mesmo construiu, que Ele mesmo fez. E a leitura bíblica em graça se encontra em Efésios 2, 20 ao 22, Mateus 7, 24 a 27. O 2, 20 de Efésios 2, 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a moradia ou para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticam, semelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e deixou a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, ou contra aquela casa, e não caiu,
porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui eu gostaria de tecer um comentário com respeito ao Antigo Testamento, fazendo aqui um pequeno resumo que eu não gosto de ficar lendo a revista, depois eu posso até ler alguma parte, né? Mas eu não gosto, eu gosto de tecer um comentário em cima disso. No Antigo Testamento nós sabemos, já tivemos esse estudo, com respeito ao tabernáculo, as peças do tabernáculo. Sabemos que o tabernáculo tem a porta, tem o átrio, que é o pátio, e na entrada ali estava o altar do sacrifício, sabemos disso, aonde ali simbolizava o sacrifício de Cristo, também tem ali o altar, tinha a pia, onde os sacerdotes eles entravam e iam diretamente na pia, lavavam as suas mãos, e depois pegava o sacrifício, vestia as suas vestes santas, que era a veste sacerdote, e ali pegava o animal era sacrificado ali no altar, e depois ali o sacerdote ele entrava no lugar santo, e ali tinha a mesa dos pães, também, tinha a mesa do incenso, e tinha a mesa da propiciação, e dentro do santuário, que é o lugar santíssimo, tinha cortina, que é essa parede que fazia um limite aos sacerdotes, porque eles não tinham acesso ao lugar santíssimo, e no lugar santíssimo é onde ficava a Arca da Aliança, e ali quem tinha acesso àquilo ali uma vez por ano era os sumos sacerdotes. Eles uma vez por ano entravam ali com sangue, fazia a aspersão do sangue, ou a expiação dos pecados, e apresentava a Deus ali o povo. Ele era o representante do povo a Deus. Então Deus ali fazia presente em meio os dois querubins que estavam postos em cima da arca. Suponhamos que isso aqui é a tampa da arca, e eles ficavam de frente um para o outro, com as asas estendidas um para o outro, e do meio ali o Senhor respondia e falava com os sumos sacerdotes. Então ali Deus manifestava a sua presença, ali Deus estava presente mesmo, no tabernáculo, e no templo também, que Salomão fez. Salomão apresentou a Deus, e foi consagrado a Deus, e o Senhor, e Salomão disse que o Senhor prometeu que os seus olhos estariam atentos a todas as orações que seriam feitas ali naquele lugar. Então no Antigo Testamento Deus fazia-se presente no tabernáculo e no templo. É bom que guarde isso, que ele fazia assim, porque cá no Novo Testamento vocês vão ver que Deus já não habita em templo mão de homem, mas você pode provar a eles que lá no Antigo Testamento o Senhor fazia presente em templo de homem. Por quê? Porque aquilo ali era sombra do futuro e coisas passageiras, e o sumo sacerdote, o sangue que era oferecido, o sacrifício que era oferecido, apontava para Cristo. Então ali havia a necessidade de Deus fazer presente ali, em meio ao sacrifício que estava sendo oferecido a Ele, que Ele precisava receber esse sacrifício. E cá no Novo Testamento, não precisamos disso, porque Jesus Cristo, Ele ofereceu, Ele é o sumo sacerdote, e é Ele que nos conduz ao lugar santíssimo, o qual nós não tínhamos acesso. Quem tinha acesso era somente os sumos sacerdotes ao lugar santíssimo, e ao lugar santo somente os sacerdotes. Mas o Senhor derrubou, nós já tivemos esse estudo, tanto faz no tabernáculo, como também no estudo passado, que através da sua morte ou da sua carne, foi derrubado a parede da separação, e através da sua morte, através da sua carne, foi rasgado o véu que nos separava de Deus,
e que nos obstinhavam e que tinham um certo limite. Hoje nós temos esse acesso, graças a Deus, ao sacrifício de Jesus. Falando sobre edificados sobre o fundamento, nós vimos aqui também, lá no Antigo Testamento, no Salmo 118, fala sobre a pedra, essa pedra angular, ou essa pedra principal, ou a pedra de esquina. Na antiga arquitetura, eles usavam essa pedra para edificar construções. Essa pedra, Israel, no Antigo Testamento, essa pedra foi rejeitada, que ali fala por metáfora. No caso, falava ali com respeito a Cristo, sobre a construção do templo. No caso ali, no sentido espiritual do tabernáculo, no sentido espiritual, foi rejeitado por Israel. No Salmo 18 fala sobre isso aí, E cá no Novo Testamento já fala de uma parte também na analogia e numa parte simbólica. Por quê? Porque está simbolizando a Cristo. E essa pedra, segundo os pesquisadores, em Israel, no templo, lá em Jerusalém, o templo que foi reconstruído, que foi construído, eles encontraram um pedaço de uma pedra. Deixa eu ver aqui, o nome ele deu monólito, que quer dizer uma grande proporção. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso. Era uma pedra enorme, e segundo os comentaristas, os estudiosos, ela tinha até 12 metros de comprimento, mas era enorme, uma pedra muito enorme, e ela ficava, isso vai depender da construção, tá? Vai depender da construção. Existe uma pedra de esquina, que ela pega nos quatro cantos da construção de um templo, e ela fica como está aqui, você está vendo aqui, a cabeça como está essa forma de cruz. Uma parte amarra uma parede, outra parte amarra outra parede, fica como uma coluna, e ali ela amarra as duas paredes, uma de cá e a de cá, a mesma coisa lá, a mesma coisa cá, a mesma coisa cá. Então ela está nos quatro cantos. Isso aí, umas construções, se vocês olharem, pesquisar no Google e colocar lá essa pedra angular, vocês vão ver vários tipos. E tem uma que é essa que eu estou falando com vocês como fundamento. Essa é a primeira pedra colocada na fundação, e as outras pedras são edificadas sobre ela. Então, para vocês entenderem, essa pedra principal que foi rejeitada por Israel, agora trazendo para os nossos dias atuais, que lá no Antigo Testamento era do templo, agora falando no sentido da nossa vida, sendo edificada sobre essa pedra é Cristo. Essa doutrina, a qual aqui vocês vão encontrar muito em redes sociais, e até deparar com pessoas dizendo que nós seguimos doutrina de homens, mas eles não entendem que essa doutrina que a Bíblia em Atos Apóstolos 2,42 fala, e perseveravam na oração, na comunhão, no partir do pão, e na doutrina dos apóstolos, é a doutrina que ele recebeu de Cristo. Por isso que fala a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas, porque foram os profetas que testemunharam, os profetas de Cristo e os apóstolos que testemunharam de Cristo, e o fundamento é Cristo. Isso eles não entendem, acham que nós seguimos doutrina. Não, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Essa doutrina, esse fundamento, foi Paulo, foi os apóstolos quem o colocou. Cristo colocou Cristo como o fundamento. E Cristo passou: olha, diga para a minha igreja que eu sou a rocha, eu sou a pedra de esquina que os edificadores o rejeitaram. Diga para eles que a minha igreja está edificada sobre mim, e aquele que vai edificar a sua vida, olha como edifica. Isso Jesus estava passando para os apóstolos, para os seus discípulos, ensinando eles, porque Jesus sabia que a sua missão aqui na terra, seus anos de vida, ia ser curto, e ele não ia ter tempo suficiente para ficar aqui na terra pregando, evangelizando um e outro, que só viveu 33 anos.
Então ele deixou tudo, revelou a sua palavra, a obra da salvação foi consumada, e ele pregou também e ensinou a maior parte do seu ministério. Alguns historiadores dizem que foi 70%, foi de ensino, e ele consumou, foi morto, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, e ficou 40 dias testemunhando ainda, e depois subiu para o Pai, e entregou esta responsabilidade nas mãos dos apóstolos, para fundar a igreja, que na realidade edificar a igreja, construir a igreja, que na realidade a igreja de Cristo é formada desde a fundação do mundo. Então o Senhor passou isso para os seus apóstolos, que ele é a pedra da esquina, ele é a pedra principal, e essa pedra é a primeira pedra a ser colocada, é a fundação, e sobre aquela pedra as outras demais pedras são edificadas. Aí é edificada a construção. Como eu disse para vocês, se a pedra, a fundação desse templo, quem acompanhou isso aqui sabe, se eu não me engano, acho que tem mais de 3 metros de fundura cada sapata. Isso tudo é sapata, tem várias sapatas. A coluna que vocês estão vendo aí são as sapatas, e tem mais. E se vocês olhar, isso aí tem uma fundação enorme embaixo, de fora a fora, amarra, e sobre essa fundação levanta as paredes. E aí, se vocês observar, cada canto tem uma coluna, como eu disse para vocês, que Cristo é a pedra de esquina, em cada canto tem uma coluna, e essas colunas que seguram o templo, ou a construção. E se o engenheiro, o arquiteto, o projetista errar o seu cálculo, todo edifício cai por terra. E se vocês quiserem saber a respeito disso, é só pesquisar quantos edifícios têm caído por cálculo mal feito, e erro de engenharia, né? Mas nós vimos aqui que Deus, ele não falha, Deus não erra. Eu estava pensando sobre a fundação do mundo. Deus já sabia que ia povoar a terra, Deus já sabia que ia construir esses edifícios, porque o Senhor é onisciente, dentro da sua onisciência está a sua presciência, e Deus na sua presciência sabia de tudo. E eu estava pensando com respeito ao mundo. O Senhor fundou o mundo, e você já imaginou, a terra foi tirada de dentro da água, e nós estamos vivendo uma ilha, e ao redor água. Agora imagina a pressão dessa água, imagina o peso dessa terra, imagina o peso que está sobre a terra. Isso eu estou falando de forma literal, mundialmente falando, para vocês entenderem. Então eu cheguei à conclusão, ninguém nunca me disse isso foi coisa que veio na minha imaginação, eu acredito que está certo, que essa fundação do mundo, você pode ter certeza que é rocha. Vocês podem ter certeza que tem quilômetro e quilômetro de rocha ao redor do mundo. A terra, como é comprovada pela ciência e também pela Bíblia, é bíblico, a terra é um globo, é redonda. Isaías diz que a terra cambaleia como um globo, e Deus está sentado sobre ela. E então ninguém tem dúvida que ela é um globo. E ao redor, é lógico, pode ter certeza que Deus, com certeza, quilômetro mais quilômetro de pedras, porque tem a água, porque para suportar a pressão da água, tem que haver um muro, vou colocar assim, um muro de arrima, muito forte, porque senão, se ele rebentar, aquela água espalha, ninguém sabe como que mas pode ter certeza que tem proteção ao redor. E essa camada de rocha, ela passa por baixo da terra, pode ter certeza, e aí que a terra vai embaixo, pode ter certeza disso. Vocês podem observar que a maior parte das pessoas, quando estão construindo, eles ultrapassam a rocha, chega até a rocha. Vocês podem observar, aqui mesmo tem um rapaz aqui que furou um posto, é o Zé, filho do seu Pedro, ali naquele prédio dele. Eu estava conversando com ele muitos anos atrás, e ele furando o posto artesiano, dizer que chegou na rocha. Então pode ter certeza, para suportar todo esse peso, tem rochas. Deus fez uma grande fundação, até para poder suportar o peso deste universo. Pode ter certeza que Deus fez uma fundação com rocha, pode ter certeza disso. Isso com certeza, pode ter certeza.
Isso é fato, pode ter certeza. Isso o Senhor não me revelou, não me deu visão, nada disso. Estava passando um programa de ciência na agricultura, aí os americanos, com a imagem 3D, filmou a cidade de Nova York, por cima e por baixo, sabe? No computador em 3D, embaixo, rocha pura. Aí. Aí, quer dizer, como aqui é um planeta, nós estamos no espaço. Você vai falando, tem uma rocha, tem que ter rocha. Tem. Porque não suporta o peso, se não tiver, não suporta. Uma camada de rocha muito forte embaixo para sustentar a terra. Só que ali ele fez a imagem só de Nova York, que é grande. Entendi. Isso aí veio na minha imaginação, não foi agora. Isso há muitos anos que eu parei para refletir sobre o que está suportando, o que Deus fez, como Ele fez para suportar tanto peso. E para vocês ver que quem carrega a igreja é Cristo. E Ele é considerado como a rocha, porque é muito peso que está sobre essa rocha. E é muita responsabilidade do Senhor. Eu estava parando para pensar. Cristo está com uma grande responsabilidade sobre a sua igreja. Tem um grande compromisso com a sua igreja. Mas acontece que uma parte, uma porcentagem é de Cristo e uma porcentagem é nossa. Porque cada um que vai edificar a sua vida tem que ver como vai edificar sobre essa rocha. E o que acontece? Como essa pedra foi feita na fundação, e as pedras vivas, como Pedro disse, nós somos pedra viva, foi edificado sobre a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal, está sobre ela. Não tem como tirar essa pedra, ou seja, não tem como tirar esse fundamento, ou que seja, o apóstolo Paulo disse, não tem outro fundamento a não ser esse o qual nós estamos pregando, que é Cristo. Por isso que o comentarista colocou aqui, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. O fundamento é Cristo. Qual o fundamento que ele está falando dos apóstolos? É Cristo. E foi colocado este fundamento, não tem como tirar. Se tirar, arrancar essa pedra, pode ter certeza, toda a estrutura cai. O templo cai. Inventa tirar a fundação de uma obra, de um edifício, de uma casa, ela vai cair, que o que está sustentando é a fundação. O que sustenta é a fundação. Depois, primeiramente, pode observar, roda para na praia, olha como que eles começam a construir. O terreno é sondado. De primeira eles batiam estaca, chegava até a rocha, aí dali para cima das estacas começava a construir a sapata. Hoje em dia se coloca uma sapata enorme, faz amarração, porque tem que ser uma coisa bem feita para não cair. Então é sondado e feito a fundação, e ali vem colunas e vigas onde faz a amarração, e em cima das vigas faz as paredes, e até chegar à fase de acabamento e a fase de entrega. Então tem a fundação, e se a fundação não ser bem feita, como eu disse antes, aquele edifício cai por terra. Então Cristo é a pedra da fundação. A igreja foi edificada sobre esta rocha. Quando Pedro fez a pergunta, quando Jesus fez a pergunta a Pedro, uns dizem para mim, que uns me dizem que eu sou Elias, outros João Batista, outros profetas, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, eu também te digo, que quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai. Ele diz, ou seja, isso é revelação
divina, meu Pai que revelou para você quem sou eu, te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Ou seja, em cima da tua confissão, que tu disseste a mim, disseste diante de todos que estão presentes, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, a rocha eterna. Sobre esta palavra será edificado a minha igreja. Ou seja, sobre a sua profissão, sobre você professar que eu sou o Cristo, sobre esta palavra edificarei a minha igreja, Pedro, porque isto foi a revelação que veio do meu Pai. E Pedro estava ligado no que o Senhor estava falando, e Deus já estava abrindo a mente para Pedro compreender que Cristo é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos judeus, e Pedro sabia muito bem também que essa pedra, sobre essa pedra, os gentios iriam edificar as vossas vidas, porque Cristo veio para acabar, destruir a inimizade que havia entre nós e Deus. Isso nós aprendemos na lição passada. Eu falei que tem que falar um pouco, tem que fazer um pequeno resumo para dar continuidade. Graças a Deus que o Senhor destruiu essa inimizade entre nós e judeu também, porque eles tinham os seus rituais, tinham as suas leis, né? Eu escrevi aqui uma partezinha, pequena coisa para mim não esquecer, sobre o conceito da lei do Antigo Testamento. A lei tinha 3 leis: a moral, cerimonial e a civil. Nessa cerimonial, ela era apresentada com sacrifícios, com comidas, bebidas, dia de festa, lua nova e sábados. E isso aí era proposital, eles faziam aquilo ali perto do gentio. O gentio, eles discriminavam o gentio não faziam parte desses rituais, eles eram preconceituosos. Infelizmente os judeus eram assim, e Jesus, ele jogou por terra, tirou esse tipo de ritos e de cerimônia. Não existe mais entre o cristianismo. Em Israel ainda eles estão esperando voltar a esse tipo de sacrifício, porque eles aguardam o Messias, mas só quem vai voltar para eles não vai ser o Messias ali. Quem vai estar ali é o anticristo. Jesus virá na segunda fase, na grande tribulação, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Então eles rejeitaram essa pedra, e pela misericórdia de Deus, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, para a salvação, e também nos incumbiu essa responsabilidade de pregarmos e ensinarmos. E não podemos pregar outro fundamento a não ser este fundamento que os apóstolos receberam de Cristo. E Paulo disse que qualquer um, mesmo até os anjos, se revelar outro evangelho, que seja como anátema. O que diz? Maldito todo aquele que vier com outro evangelho. Ele diante de Deus se torna uma maldição. E se nós aceitarmos, estaremos aceitando uma maldição em nossas vidas, porque o único fundamento, Paulo disse, é esse em que foi colocado entre vós, Cristo, a pedra angular, e vós, a pedra viva, que foi edificada, que está sendo construída, porque a igreja do Senhor continua sendo construída. Mas por que está sendo construída? Está em construção. Por quê? Porque a igreja continua pregando o evangelho, e a cada dia o Senhor vai acrescentando a sua igreja, como aconteceu na igreja primitiva. Estavam todos reunidos em oração, jejum, em comunhão e harmonia no partir do pão, e ali orando, eles receberam a promessa, e foram todos revestidos do poder, e espalharam-se ali para os lugares,
e pregar o Evangelho, e a Bíblia diz que acrescentava a Deus todos os dias as almas que tinha que ser salvas. Ou que seja, cada dia, todos os dias, sempre o Espírito Santo está convencendo alguém do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que a igreja ela está em construção, a igreja de Cristo, ou que seja, essa igreja invisível, visível aos nossos olhos as pessoas, mas a igreja do Senhor, no sentido espiritual, é invisível. E essa igreja física, a qual nós estamos falando sobre o nosso corpo físico, local, essa igreja está em construção, porque a cada dia a alma se converte. Então, e cada dia está sendo edificada por Cristo. Nós somos edificados pelo Senhor, mas cada sua vida sobre essa rocha, cada um tem que ver como a sua vida será edificada, porque Jesus falou aqui sobre duas pessoas, as quais ele citou: o homem sensato e o insensato, o prudente e o imprudente. O prudente e sensato é aquele que tem bom senso, e aquele que tem bom senso é o homem sábio, é aquele que pegou a sua vida e edificou sobre a vida de Cristo, ou sobre a palavra de Deus. É aquele que ouviu, guardou e colocou em prática. Esse é o homem sensato, esse é o homem prudente, esse é o homem que está enraizado ou enraizado em Cristo, aonde o Senhor diz que veio os temporais, veio a tempestade, veio os vendavais, correntes de rio. Isso quer dizer, é muita tempestade, são muitas as lutas e as provações que atacam, que vêm contra o servo de Deus. E se ele não estiver edificado a sua vida sobre Cristo, ele não irá resistir às provações e às tentações que estão para vir. Por isso que muitos desviaram do caminho do Senhor e procuram um motivo e outro, e às vezes colocam a culpa até em alguém. Eu quero dizer, luta e prova não desvia ninguém. Você pode ouvir alguma coisa dentro da igreja que te entristece, que te desanima, mas não é um motivo para abandonar o Senhor. Israel abandonou o Senhor disse para Israel: qual foi o tipo, aleluia, de injustiça que eu pratiquei, para que vós me abandonastes, para que vós me deixastes? Então, para aqueles que abandonaram, deixaram a Cristo, qual tipo de injustiça o Senhor praticou para eles abandonar o Senhor? Não tem motivo. Ah, mas a luta foi muito grande, muito pesada. Paulo escreveu em 1 Coríntios, se eu não me engano, acho que é 1 Coríntios, eu coloquei uma referência aqui, é 1 Coríntios 10, 13, que nenhuma tentação, quem é tentado não pode dizer que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, Deus não pode ser tentado por mal. Mas a tentação ela vem pela nossa própria concupiscência da carne, dos nossos olhos, pela tentação humana ou diabólica. Mas em meio à tentação Deus dá o escape. É que Deus não prova além da sua força. Mas acontece que aquele que Deus preparou foi o caso de Paulo e mais alguns que estavam em Acaia. 1 Coríntios, vocês vão ver isso lá, 2 Coríntios 1:8, que Paulo diz: não ignoreis, amado, lá na Ásia, não ignoreis acerca do que aconteceu conosco ali em Acaia, que nós somos tentados de tal forma que não suportávamos, que até chegamos a desesperarmos. Foi além das nossas forças. Isso que Paulo estava dizendo. Mas acontece que Deus sabia que estava além das suas forças, mas Deus sabia que ele iria resistir, ele e os que estavam com ele ali.
Porque vocês vão encontrar isso aí que eu estou falando, isso aqui está em 1 Coríntios, 2 Coríntios também. Foi o mesmo Paulo que escreveu 1 Coríntios, escreveu o 2. E aí vocês vão achar que está contradizendo, não está contradizendo. Isso aí porque Deus preparou ele estava preparado para passar por aquele tipo de provação. Agora, se você não está preparado, Deus não vai te provar além do que você possa suportar. Então não existe motivo para abandonar Cristo. Quando nós abandonamos o Senhor, pode ter certeza, algo de errado está acontecendo com a nossa vida. Não parte de Cristo, não parte de igreja, porque afinal de contas, estamos aqui para servir a Deus ou ao homem? Você vem na igreja por causa do Senhor ou por causa do irmão, ou da irmã, ou do pastor? Ah, mas o pastor me disse uma palavra lá que eu fiquei com vergonha. Mas vem cá, você está servindo o pastor ou a Deus? Muitas pessoas, o que você mais vê, abandonam a Cristo e quer pôr a culpa em alguém, e às vezes até no diabo. O diabo não tem culpa de nada. Ele tenta, não vai pôr culpa no diabo, não sou defensor do diabo e nem sou advogado, não sou advogado dele. Nós somos tentados, a gente está ciente de Jesus: olhai, orai e vigiai. Ah, eu caí porque o diabo me deu rasteiro. Não, você não pode deixar o diabo te dar rasteiro, você tem que ter técnica, você tem que ter estratégia. E a Bíblia tem várias técnicas, várias estratégias para você se defender. Jesus se defendeu do diabo e venceu com a palavra. Então não tem quem colocar a culpa. Se nós afastarmos, eu espero que nunca venha acontecer, mas não vem pôr culpa em ninguém. Você tem que ser provado e aprovado. O Senhor disse a Tiago, a Timóteo: maneja bem essa espada, não tenha vergonha, ganhe-os de fora, mas cuide para você não perder a sua alma. Trabalha, Timóteo, como bom pastor, zeloso de boas obras. Evangeliza, prega, ensina, combate as heresias, combate os falsos profetas, mas dá um bom testemunho. Não vacila com o adversário. Vigia. O que adianta você ganhar multidões de alma, você perder sua alma, Timóteo? Era um jovem pastor, muito jovem, mas o homem tinha chamado, vocação, e Deus preparou em seu ministério. Então é necessário que venham os vendavais. Aqui falou aqui sobre o homem sensato, é prudente, é o que edifica a sua vida sobre Cristo. Então, se a sua vida está edificada sobre Cristo, não tem nada que te derrube. Não tem temporais, não tem vendavais. O próprio Jesus disse: a minha igreja está edificada sobre mim, ou seja, sobre a rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não tem luta para te derrubar, meu irmão. Não tem luta para te derrubar, minha irmã. Ainda que você fique abalado, vocês podem observar, existem lugares aonde passa tsunamis, vendavais temporais, que às vezes fica alguma coisa em pé, derruba a árvore, fica alguma coisa em pé, quando olha para trás você vê a destruição. Assim acontece com a nossa vida. São muitos vendavais temporais que a gente enfrenta nessa jornada, nessa caminhada, e vamos enfrentar enquanto nós não partimos para a eternidade. Que quando você olha para trás, meu Deus, que destruição, Senhor! E eu aqui, como que cheguei até aqui? Você olha para trás, você olha que situação, aquela destruição, está tudo devastado. Aquele temporal levou tudo. Aí você olha para a sua vida e fala: meu Deus, como que eu sobrevivi? Aí o Senhor diga para você: é porque tu edificaste a tua vida sobre a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Alelamai chomere calamaramara. Alelamai chomere calamaramara. Alelamai chomere calamaramara. Porque a tua vida está edificada sobre a minha, sobre os meus ensinamentos, sobre a minha doutrina. Você não é só ouvinte, você é um praticante.
Por isso que tu não foi destruído. Mas aqueles, e outra, tu está enraizado, tu edificou sobre a rocha. Então Jesus falou sobre esse aí, o sensato. E agora tem aquele tipo de crente, infelizmente, é um insensato, aquele que edifica a sua casa na areia. E diz a palavra do Senhor que veio o vento, os temporais, vendavais, e destruiu a sua casa, e grande foi a sua queda. E aí, foi o crente, foi o pastor, foi o obreiro, foi o irmão, foi a irmã que te derrubou? Biblicamente falando, foi as provações, os temporais e os vendavais que vieram, e você não estava enraizado em Cristo, você não edificou a sua casa bem edificada, ou seja, você não era um praticante da palavra, você ouvia, não guardava e não praticava. Assim Jesus compara aquele que ouve e não guarda, aquele que ouve, não guarda e não pratica, é considerado pelo Senhor como insensato, como imprudente. Mas aquele que ouve e coloca em ouve, guarda e pratica é considerado como crente sensato, prudente. Ele tem visão do futuro, e o insensato não tem visão. Ele sabe o risco e o perigo que corre, por isso que ele vigia. Que o crente, quando ele é prudente, ele tem visão. Ou o crente prudente, ele sabe o risco e o perigo que nós corremos aqui na face da terra. Por isso que é necessário que vigie. Porque o diabo, vosso adversário, o Senhor diz, está ao vosso derredor. Porque ao redor está os anjos, buscando a quem possa matar, destruir, tragar. E ele não brinca. Mas nós devemos a cada dia edificarmos a nossa vida sobre essa rocha, essa pedra angular que foi rejeitada por Israel, que não seja rejeitada por nós. Somos morada de Deus em espírito. Lá no Antigo Testamento eu disse que o Senhor fazia presente no templo e no tabernáculo. Hoje o Senhor está presente na sua vida. O Espírito Santo de Deus está na sua vida, é templo do Espírito Santo. Por isso que Jesus edificou essa casa, por isso que Ele purificou essa casa, Ele varreu essa casa, Ele limpou essa casa, Ele santificou essa casa, para fazer morada nessa casa. A santificação faz parte dessa casa, a limpeza espiritual faz parte dessa casa, a imundície não faz parte dessa casa, porque Deus é puro e santo. Está na lição: sede santo porque sou santo. Então a cada dia Deus requer renúncia. Nossa vida tem que ser uma vida de renúncia. Somos regenerados. Renunciar a cada dia. Cada dia que você pega a palavra de Deus para meditar, você vai ver que tem algo que Deus requerendo de você. Por quê? Porque Deus sempre requer renúncia da sua igreja, do seu povo. Isso é realidade, isso é fato. Até chegarmos à estrutura de varão perfeito, que não somos perfeitos, procuramos aperfeiçoar dentro da palavra de Deus, dentro dos ensinamentos e da doutrina da palavra de Deus. Então nós vimos aqui essas duas qualidades, essas duas fundações, as quais uma fundação é Cristo, que é a rocha, que a construção ela é edificada ou construída sobre a vida de Cristo, ou sobre a Escritura Sagrada, ou sobre a doutrina dos apóstolos que recebeu de Cristo. Então esses que edificaram a sua vida sobre isso aqui, não existe ventos temporais ou vendavais ou correntezas de rios que vêm destruir a sua vida. Não existe, não existe. A igreja do Senhor é vitoriosa. Agora a outra fundação, a outra casa que foi edificada, não cavou, fez simplesmente em cima da areia. Vindo o vendaval, o temporal, os rios, a enchente,
levou tudo, ficou nada, não tinha raiz. Vocês observam bem quando vem temporais, em São Paulo, lá em Santa Catarina, naqueles lugares que tem temporais. Uma hora vocês pesquisam na internet, temporais, tal lugar, temporais, coloca lá para vocês verem. Vocês vão ver que muitas coisas vão embora, mas muitas coisas permanecem. E às vezes Deus permite os temporais. E às vezes Deus pega a árvore e dá um sacode nela. Deus dá um balanço. E ali cai que um monte de fruto podre, que não serve para nada, não tem nutriente, não serve para nutrir vida de ninguém. Mas é o Senhor que balança, é o Senhor que está dando um sacode. Quando vocês veem um bocado de crente saindo da igreja, pode ter certeza disso. O Senhor pega a árvore, Ele balança, e ali os frutos podres vai caindo tudo, só ficam os bons. Porque nós somos comparados a uma árvore frutífera. É uma casa espiritual? É. Mas não podemos esquecer também que geramos fruto, fruto do Espírito. E não podemos dar bons frutos e maus frutos. Uma árvore não produz, não tem como uma fonte de água produzir águas amargas e doces. Ou ela é amarga ou ela é doce. Se ela é amarga não serve para nada, se ela é doce ela serve para saciar a vida de alguém. Nós somos saciados, estamos numa fonte que jorra água noite e dia, inesgotável, que é a palavra de Deus, que é os ensinamentos, a doutrina dos apóstolos que aprendeu de Cristo. Essa é uma fonte de água viva, a fonte da água viva. Ela jorra da rocha que é Cristo. Por isso que Moisés não entrou na terra prometida, porque Deus falou que ia falar essa rocha, ele feriu, simbolizava Cristo. A rocha deu a água, mas Moisés não entrou na terra, porque Deus falou que não ia entrar. Tu feriste a rocha, simbolizava Cristo. Incrível. Se vocês olharem agora, se eu não me engano, a nascente do Amazonas, se eu não me engano, é rocha. Pesquisa uma hora lá para vocês verem, lá para o lado do... mais de 4 mil quilômetros de altitude. Vocês veem a água saindo de rocha, incrível. Como, meu Deus? A água sair daqui, embaixo você cavar é fácil, mas 4, 5 mil metros de altitude ou mais, 2 mil. Como que essa água chega lá e numa rocha? Para vocês verem que a água sai da rocha. E a melhor água, você toma aquela água para você ver, não tem contaminação nenhuma. É melhor água para te hidratar, para manter o seu corpo físico hidratado, e para manter a sua vida espiritual hidratada, conservada. Jesus é a vida, Ele é a rocha, rejeitada, mas aceitada por nós. Amém? Agora eu lerei aqui algumas coisas. Eu gosto de fazer um pequeno resumo, porque depois que eu chegar lá, porque eu tenho certeza, o que eu falei aqui com vocês, tenho certeza que pode estar faltando alguma coisinha aqui, porque o comentarista se escreveu, mas está enquadrado do pequeno resumo que eu fiz aqui para vocês, e deu muito bem para vocês pegarem, porque eu falei de uma forma bem simples, e também não sei falar de forma difícil. Eu sei, o meu português é até incorreto, mas eu não vou deixar de falar a palavra de Deus. Eu não olho isso, não reparo isso, eu reconheço que eu não tenho português correto, falo palavra errada, mas o importante é que os irmãos entendam o que o Senhor quer dizer.
Então eu irei ler aqui agora a introdução. É por meio da reconciliação efetivada na cruz do Calvário. Eu falei sobre isso aqui, né? Falei que sempre tem que fazer um pequeno resumo da lição anterior para dar continuidade com essa, né? E o comentarista até colocou aqui: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Está em Efésios 2, 13 e 19. O apóstolo Paulo a compara como edifício em construção. Por quê? Porque a cada dia as almas vão se rendendo aos pés de Jesus. E também a nossa vida cada dia é edificada, né? Não podemos esquecer disso. A pedra angular dessa edificação é Cristo. Já falei sobre isso, né? É o fundamento. Já falei sobre isso também. É a doutrina dos apóstolos. Doutrina essa e testemunho dos profetas. Doutrina essa que o próprio Cristo passou. Não é doutrina de homens, como muitos andam falando por aí. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Atos Apóstolos 2, 22. Não, ou melhor, Efésios 2, 22. Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos que foi falado aqui nesse pequeno resumo dessa introdução, nessa introdução que o comentarista colocou aqui. E aqui nós temos 3 tópicos. O primeiro é um edifício espiritual. O segundo, fundamento, apóstolo e profeta. E o terceiro, edificados para a morada de Deus. Isso a igreja já ouviu isso, ouve isso em pregação, em culto de doutrina, escola dominical. Isso aí a igreja, isso aí tem, acho que não tem, só se for novo convertido mesmo, os crentes neófitos, só eles mesmo, para não saber com respeito que você é um templo e morada do Espírito Santo, porque isso é muito falado em nosso meio, né? Mas acontece, para falar sobre edificação, sobre como deve edificar a sua vida, para falar sobre essa pedra que é Cristo, tem que falar sobre o templo, porque é construído uma casa, é construído um tabernáculo, é construído um templo, o qual é morada de Deus, não feito por mão de homem, mas é o próprio Deus quem o edificou e quem o fez, né, para fazer morada para si próprio. Um edifício espiritual, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era um símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessar o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Falei sobre isso, né? Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais. Falei sobre isso aqui, né? Que é a moral, a civil e a cerimonial. Tinha essas 3 leis lá, né? Desfez a inimizade entre eles, entre gentio e judeu, e também entre Deus e o homem, e formou uma nova humanidade, a igreja, né? Houve uma unificação. Assim o templo judaico perde sua relevância, e quem ganha relevância agora é o templo espiritual, ou que seja, esse novo templo que foi construído por Deus. E um novo conceito de santuário é apresentado, que eu vou falar agora sobre o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados ao edifício onde Deus habita em espírito. É o 2:22, né? No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, né? O ensinamento apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter a Deus. Lá em 1 Reis 8:27, ele diz que aquilo não limitava-se o poder de Deus. Ele estava ciente
que iria fazer uma casa para o Senhor, um templo para o Senhor, mas que aquilo ali não continha, não ia conter o poder do Todo-Poderoso. E reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Falei sobre isso aqui já, está em Atos Apóstolos 7:48. Também Paulo lá no Areópago, lá em Atenas também, no capítulo 17, 14 de Atos Apóstolos, ele também falou isso também, com respeito, que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Tiago, com o seu discurso ali, com a pregação do Evangelho, pregando Jesus Cristo como a pedra angular, a pedra que foi rejeitada por eles, pelo judeu. Estevão apresentava Jesus Cristo como a pedra fundamental, a pedra a qual todos deveriam edificar as suas vidas. Estevão falou isso para eles, e Paulo também. Desse modo, os crentes, judeu ou gentil, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Aqui Pedro falou sobre pedra viva. E Cristo também é uma pedra viva, porque foi ressuscitado. E essas pedras vivas, elas estão edificadas sobre essa fundação, que é a doutrina da salvação, a doutrina bíblica, a doutrina da Escritura Sagrada, que é Jesus Cristo, a pedra fundamental desta doutrina. E aqui nós vimos que todos são edificados sobre esses ensinamentos. Infelizmente, existem muitas heresias e ensinamentos que não bate com a palavra de Deus, infelizmente, né? Mas aqui nós vimos que Paulo, ele sempre estava combatendo contra esses falsos ensinamentos e contra essas heresias, falsos profetas, falsos mestres, e chegou a chamar os obreiros até de cão, né? Por quê? Porque estava tentando enganar as ovelhas do Senhor. E a pedra angular? Na arquitetura antiga, a construção do edifício requeria uma pedra angular. Ela é trazida como ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar, firmar e unir toda a escritura, toda a estrutura, e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, no local do templo, em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Monólito é pedra com grandes proporções, que eles falam de 12 metros. Foi encontrado ali quando estava mexendo, o templo seria destruído. E também os profetas, lá no Antigo Testamento também, profetizou de que Jerusalém seria destruída, e toda a cidade, parte da cidade também seria destruída, né? Tanto é que Neemias, ao ver o estado de Jerusalém, ele chorou amargamente, ao ver os irmãos numa extrema pobreza, miséria, né? Quando ele viu ali, ele até pediu ao rei da Babilônia para que fosse a Jerusalém edificar seus muros, né? E o rei permitiu, lógico que Deus trabalhando, e ele lamentou, chorou muito ao ver tudo destruído. Por quê? Por causa da desobediência, o templo foi destruído. Então ali aquela fundação que eles tinham posto, eles viram essa grande pedra. E se vocês acessar no YouTube e colocar lá a pedra da arquitetura do Antigo Testamento ou dos antigos, vocês vão ver lá imagem, vai no Google e vocês vão ver vários tipos de pedras, como eu disse para vocês, em coluna e também na fundação, que dá a sustentação para o templo. Cristo, a pedra principal. Isso aqui ninguém tem dúvida. Sem Cristo não adianta. É que eu disse para vocês: se tirar essa pedra, qual o templo, se tirar a fundação do templo aqui, vocês podem ter certeza que vai cair. Então não tem como. E a pedra principal. Então nossa vida tem que ser edificada sobre a vida de Cristo. Já falei sobre isso aqui, eu orei aqui,
mas eu já falei sobre isso aqui. Cristo é a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina, ou a principal de esquina. Não tem como, em todo canto que vai está essa pedra. Então, não tem como os seus edificadores não ver a pedra que eles o rejeitaram. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina, assim como também os apóstolos testificam ser Cristo a pedra principal. Atos Apóstolos 4:11, Pedro, 1 Pedro 2:7. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha que é Cristo, e o imprudente edificou a sua casa sobre a areia, né? Isso aqui também eu já falei. Eu vou prosseguir lendo 9:38. Aqui o segundo tópico, o primeiro subtópico, é o conceito de apóstolos. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, usa o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Está em Marcos 6:13, 30, Lucas, Mateus 10:2-5, Lucas 6:13 e Marcos 6:30. Vocês vão ver lá Jesus chamando os seus discípulos. E em Mateus vocês vão ver que o Senhor deu poder ainda. E Judas Iscariote, um que eu iria trair, estava contado com eles. E o Senhor deu poder a eles para sair evangelizando, e principalmente a casa de Israel, a casa das ovelhas desgarrada do aprisco. Vos darei poder para curar os enfermos, repreender todos os maus, ressuscitar mortos, expulsar demônios. Este poder o Senhor concedeu aos seus apóstolos e também aos seus discípulos, e também à igreja, porque o poder do Senhor é o mesmo, não mudou e não mudará. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Todo o poder está em tuas mãos. Se vocês lerem esses capítulos aí, vocês vão entender que, vocês lerem também Atos dos Apóstolos, vocês vão ver tantos milagres, sinais, prodígios que Deus operou através dos seus apóstolos, discípulos, as pessoas que tinham vida com Cristo, que tinham vida no altar, que colocava a vida em prática, que buscava, que orava, que jejuava, que dedicava a palavra ao Senhor, que vivia, tinha uma vida separada do pecado. Eu estava meditando sobre a vida desses apóstolos. Era difícil, tá? Não era fácil não. Segundo alguns historiadores, só um que morreu de morte natural, João, contado na ilha de Pátimo, o resto foram sacrificados. O primeiro sacrifício foi consumado da salvação, o de Jesus. Nenhum sacrifício mais substitui isso aí, nenhum. Foi consumado na cruz do Calvário. Quando ele diz: Pai, está tudo consumado, quer dizer, ó, não resta mais nada para você ser salvo. O que Jesus tinha de fazer para você ser salvo, já fez. Tinha de fazer para mim e você ser salvo, já fez. Mas para esse evangelho chegar até mim, chegar até você, os apóstolos perderam a sua vida, com exceção de João, que estava na ilha de Pátimo. Eles foram guerreiros, combateram o bom combate, encerraram a carreira e guardaram a fé. Foram martirizados, decapitados, mortos, por amor às almas, por amor à obra do Senhor. Homens destemidos. Eu estava pensando sobre a vida deles, destemidos. Assim tem que ser a igreja do Senhor. Aí eu estava pensando sobre minha vida. Será que se vê esse tipo de provação que veio sobre esses homens? Faça um estudo sobre a vida deles para vocês verem.
Se vier esse tempo de tentação, esse tipo de tentação sobre a minha vida, será que eu não te negarei, Senhor? Será que eu não vou te negar? Será que eu estou pronto para morrer por Cristo? Será que eu estou pronto para morrer por aquele que deu a sua vida por mim? Será que eu estou pronto? Esses aqui perderam a vida. Será que se alguém mandar chegar aqui agora, você cala a boca, ou eu vou te metralhar aqui agora? Será que eu vou calar ou vou continuar? Será que eu não vou tremer? Será que eu não vou negar? Será que eu não vou ficar com medo? Eles não calavam. Pedro estava direto no tribuno. Barnabé, Paulo, estava direto no tribuno. Esses não faziam parte já dos tribunais. Era só liberar, eles voltavam de novo. Mas não deixavam de pregar e ensinar a doutrina da salvação, que se encontra só em Jesus Cristo. Eles não paravam. Eles preferiam morrer do que fechar a boca. Chegar a dizer: é melhor temer a Deus, ouvir a Deus, obedecer a Deus, dar ouvido à voz de Deus, do que dar ouvido à voz de homens. Paulo disse isso, Estevão, Pedro, Silas e outros, e o próprio Jesus. Imaginou se Jesus desiste? Você imaginou? E olha que ele foi tentar. Satanás fez de tudo para ele não ir para a cruz. Quando ele lá ia, o diabo usa Pedro: não faça isso, Senhor, de maneira alguma. Jesus: para trás de mim, Satanás. Jesus foi e se entregou. Ao estar na cruz, Satanás usa alguém ainda: ei, você não é o Cristo, Filho do Deus vivo? Você não disse que é o Salvador? Você não curou tantos? Expulsou tanto demônio? Ressuscitou morto? Você não tem tanto poder? Isso é o diabo usando as pessoas para tentar o mestre. Desça daí. Estava na cruz. Desça daí e salve a ti mesmo. E Jesus olhando: Satanás, se eu descer, meu Deus, a minha igreja também desce para o inferno. Eu subi para ser crucificado, jamais descerei, porque se eu descer, a minha igreja vai descer para o inferno. Eu não vim para isso, eu vim para ser crucificado. E Cristo estava no lugar alto, mandou descer. Que era Satanás usando a boca do povo, que Jesus sabia: se ele desce da cruz, não haveria salvação. Se ele desiste, nós não podemos desistir. Nós estamos com a nossa vida edificada sobre a vida de Cristo, sobre essa rocha. Ele passou por tanta humilhação e não desistiu de você. E você vai desistir dele? Para refletir. Ele é essa pedra que foi sacrificada em seu lugar, em meu lugar. E muitos mandaram descer. Desça. Você tem tanto poder. Você não falou que o seu pai te deu tanto poder? Tu não disse que tem poder sobre o céu, sobre a terra? E agora? Desça daí. Ele: se eu descer, você não vai encontrar isso aí escrito
Mas vocês podem ter certeza, isso é verídico, isso aí é algo, a revelação que Deus te dá, porque texto, quem faz prova em vestibular sabe muito bem que a pessoa tem que ter interpretação de texto. Você tem que saber que está atrás do texto, texto e contexto. Você tem que estudar a Escritura Sagrada, ler, reler, até você entender. Está atrás do texto e do contexto. Está na cara, não precisa nem dar. Lá, se ele desce, a igreja descia para o inferno, porque a igreja foi salva através do sacrifício, é salva, e esse que onde se salvar é através do sacrifício de Cristo. E se ele desce? Desça daí e salva a ti mesmo. Tu não salvou a tantos, curou tantos, fez cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, tanta coisa tu fizeste e agora não tem poder para descer da cruz? Satanás tentou ele até a última hora, tentando fazer ele desistir. Ele: jamais descerei daqui, eu vim para isso mesmo, eu sei muito bem qual é a minha missão aqui na terra. Eu não esperava outra coisa a não ser morte e cruz. Isso eu já sabia. Eu sou um cordeiro morto desde a fundação do mundo, e antes da fundação do mundo eu já tinha elegido a minha igreja. Muito antes de eu fundar o mundo, antes de eu criar todas as coisas, eu já tinha separado, escolhido a minha igreja, já tinha predestinado a minha igreja para a salvação. Uma coisa que Satanás não sabia, porque o pensamento de Deus ele não conhece seu pensamento. O diabo não conhece. Tem gente que fala que conhece o plano de Deus na sua vida, nada. Tem algo que tem segredo entre você e Deus. O diabo não sabe. Se você começar a buscar, começar a cavar, começar a dedicar a vida, Deus vai surpreender Satanás. E não só Satanás, há muitas pessoas que acham que você não é nada. Você está enganado. Você é templo do Espírito Santo, ele está dentro de você. Você não sabe a potência, o poder que você tem. Ele é Deus. Jesus Cristo faz presente na sua vida através do Espírito Santo. É porque os crentes não têm conhecimento do poder do Espírito Santo. Foi Ele que deu o fôlego de vida ao homem, Ele que vivifica a palavra. Ele é a terceira pessoa. Alguns falam na colocação, mas não, eu vou colocar essa colocação, mas ninguém sabe, não tem inferioridade. Terceira pessoa da Trindade, mas não é a terceira, é uma das pessoas. Alguns comentaristas, estudiosos falam que ele é a terceira pessoa da Trindade, porque lá em Mateus 28, 19, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como coloca a terceira, fala que a terceira na bênção apostólica, ele está na terceira ali, mas não começa no Pai, começa no Filho. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Então veja bem, colocou o Filho, então não tem aí não é uma ordem cronológica, porque são iguais em essência e em poder. Não tem ninguém mais poderoso que ninguém. Tem a mesma essência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Ele habita em nós. Então o Senhor concedeu isso aos apóstolos, esse fundamento, e eles pregaram e ensinaram a doutrina dos apóstolos, embora não se possa desassociar, que é associado, desassociar das pessoas o ofício que ocupam. O que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam. Já falei sobre isso aí, né? Ou seja, as escrituras. É isso aí que eles não entendem, as pessoas não entendem. Fala que nós seguimos a doutrina de homem. Não, seguimos a doutrina que os apóstolos receberam de Cristo. É isso que as pessoas não entendem, os que pregam contra esses ensinamentos. Acerca disso, o Senhor Jesus Cristo asseverou: as minhas palavras não hão de passar, antes vão se cumprir, ou que se veio para cumprir a sua vontade. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica, confirma que a revelação dos apóstolos, conforme termos no Novo Testamento, nunca poderá ser
substituída ou anulada por revelação alguma. Já falei sobre isso aqui, né? Paulo disse que se aparecer outra pessoa, até anjo, pregar outro evangelho, não sei o que nós pregamos, ou o que eu preguei, Paulo falando que eu preguei, que seja como anátema. Então aquela pessoa que prega outro evangelho é um maldito diante de Deus. Essa é a realidade. Testemunho dos profetas. A palavra grega prófites significa proclamador, intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolo e profeta, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mas adiante Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado mantivera oculto, de que o gentil tinha igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelada pelo Espírito Santo aos profetas do Novo Testamento. Assim os profetas neotestamentários, que seja profeta do Novo Testamento, que falaram inspirada pelo Espírito, ou que seja, toda a escritura divinamente é inspirada pelo Espírito Santo. Está em 2 Pedro 1:21. Perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Então isso aí, já falei sobre isso aqui. Eu vou prosseguir que já está chegando o tempo. Aqui chegando o terceiro tópico: edificados para a morada de Deus. Já falei sobre isso aqui, mas vou dar uma lidinha aqui. Edificados, bem ajustados. A expressão todo edifício bem ajustado cresce e indica um processo contínuo e desenvolvimento dos crentes. Bem ajustado é que quer dizer uma vida bem consagrada. Eu coloquei aqui ajustado, exato, é que está na medida certa. Vocês podem observar que a pessoa, quando coloca uma roda no carro, ele coloca, meu amigo, quando ele vai viajar, que o cara faz uma revisão no seu carro, ele olha e fala assim: olha, isso aconteceu comigo, tá? Poucos dias atrás aí, eu levei o carro trocar pneu, alinhamento, e o cara colocou, ele não apertou as rodas dianteiras, e a de trás apertou. E depois voltei lá para ele, que eu tinha que fazer umas coisas no carro, voltei lá para conferir o alinhamento, e a roda dianteira, quando eu levei no mecânico, que fez o serviço para mim ali, trocar algumas coisas para alinhar, a roda dianteira não tinha. O irmãozinho até falou: não apertaram a roda. Eu vim lá de Vitória, passei na segunda ponte, às quase 100 por hora naquele lugar ali, e a roda não soltou, por misericórdia de Deus. Então o que acontece? Não estava ajustada. E a roda traseira está ajustada. O que é bem ajustada? É uma coisa bem exata. Então a igreja, por isso que fala bem ajustada. O que é ajustar? É que Cristo cada dia vai ajustando a sua igreja. Por isso que o Senhor cobra da igreja, exige da igreja a oração, consagração, santificação, enfim, são uma série de coisas que o Senhor requer da igreja. Isso serve para o crescimento da igreja, a igreja bem ajustada, para o desenvolvimento. Assim como todas as paredes do edifício precisam estar harmônico, ou que seja, viver em harmonia. Aqui tem várias referências, irmão, não dá para ler, infelizmente, né? O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Você chega uma vida muito bem edificada sobre a vida de Cristo, sobre o Evangelho, sobre a doutrina, enfim, sobre a Escritura Sagrada. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Está em Gálatas 5:22, não dá para ler qual a qualidade do fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, a estatura do varão perfeito, né? Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor, ou que seja, templo do Espírito Santo. Templo santo no Senhor, a palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa a recinto interior, ou o lugar santíssimo. Eu falei sobre isso aqui, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Falei com vocês sobre isso aqui, né? Que tinha que entrar no lugar santíssimo, né? Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, né? Mas sim ao crente que se tornou templo santo espiritual. No caso, separados do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade.
Não vou tecer comentário sobre isso aqui, porque já falei também. Tem duas referências aqui, 1 Pedro 1,15 e 1 João 1,7. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Tem duas referências aqui, que é em Efésios 2,22 e Hebreus 4, do 14 ao 16. E a morada do Altíssimo, o terceiro subtópico, do terceiro tópico, no Antigo Testamento a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava o lugar de habitação permanente, de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. E qual tal afirmação ratifica, ou confirma, afirma o ensino apostólico de que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Aqui usou a referência de novo do apóstolo Paulo ali no Areópago, ali em Atenas. Dizem que Deus não habita, fazendo sua pregação ali, que Deus não habita em templo feito por mão de homem, porque tinha vários templos ali, vários altares. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, ou dentro de casa, ou cada templo, ou cada tabernáculo. A igreja formada por judeu e gentil. Hoje a igreja é formada de todos os povos, língua e tribo. Jesus unificou, tirou a separação entre nós e os judeus, que fazia tanta discriminação ao povo gentil. A conclusão, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguem à unidade da fé. A pedra angular, ou a principal aqui, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. Isto é cristocêntrico. Cristo é o centro de todas as coisas, então não pode. Ele é a fundação, o alicerce da igreja, não pode ser substituído. Eu posso? Posso. Nós podemos ser substituídos. Se você não quer fazer a obra de Deus, Deus coloca outro em seu lugar. Eu não vou dizer quem, mas é uma pessoa muito chegada a mim, falou comigo que não ia fazer a obra de Deus. Falei, tudo bem, Deus coloca outro em seu lugar, porque você não é insubstituto e nem insubstituível. Jesus sim, ninguém substitui o Senhor, ninguém, mas eu e você podemos ser substituídos. Eu citei o exemplo dele, de Saul para ele. Falei, Deus rejeitou Saul por causa da desobediência, não para a salvação, mas também não posso afirmar que ele foi para o céu porque ele caiu sobre a sua espada, ele se matou, então não posso afirmar. Mas Jesus não rejeita a pessoa, não rejeita ninguém. Ele disse, aquele que o Pai enviar a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então ele não rejeita, mas para o ministério, se você não quer fazer, ele levanta outro e vai usar, porque a obra do Senhor não para. Paulo foi preso, falou, eu estou preso, mas a palavra não. Prega aí fora, prega o evangelho de Cristo aí, prega a morte, a crucificação, a ressurreição de Cristo. Prega o Cristo ressurreto, porque eu aqui dentro da cadeia estou pregando ele também. Paulo disse, olha, eu posso ser preso, mas a palavra de Deus, esta jamais viverá em prisão. Eu estou vivendo na prisão, mas estou pregando a palavra, e a palavra de Deus não pode viver em prisão. Então pregue aí fora, porque eu estou pregando aqui na prisão para estes homens. Então Cristo aqui, a pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituído. Mesmo os apóstolos sendo entregues à prisão, eles não negaram a Cristo e não pregaram outro fundamento a não ser
Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogado, de hipótese alguma. Jesus revogou algumas leis, cumpriu na sua vida. Ele revogou algumas leis, como os sacrifícios, né? E outras coisas mais, como o tabernáculo, o templo, morada, que Deus fazia presente ali. Então ele ali revogou essas leis ali, né? Também a lei do mandamento, que nos separava de Cristo. Cristo cumpriu também, jogou por terra essa lei dos mandamentos. A maldição, né? Todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Então Cristo elevou toda a maldição sobre si. Então isso aí tudo ele fez a nosso favor. Então não tem como tirar, não tem como revogar essa doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, porque a igreja está edificada sobre estas palavras, sobre esta doutrina, ou seja, as doutrinas a qual tem do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da salvação, enfim, todos os tipos de doutrinas que nós aprendemos até aqui do Novo Testamento foi passada através dos apóstolos e também revelada algo aos profetas. E aos profetas do Antigo Testamento revelou a vida de Cristo, o seu nascimento, e também revelou sua morte também, que ele iria morrer. E também o Novo Testamento aqui usou também os profetas também, teve os apóstolos e profeta, o qual eles testemunharam de Cristo, pregaram a Cristo e colocaram Cristo como a pedra da fundação, a pedra. Eles tinham conhecimento do que estavam falando, porque o próprio Deus falou com eles. Então que Deus possa abençoar os amados irmãos e a todas as pessoas que estão ouvindo, que Deus possa abençoar cada coração. Eu agradeço a oportunidade, que Deus continue nos abençoando. Vou orar agradecendo ao Senhor, que Deus possa ter misericórdia de nós, que nós possamos ser sensatos, que possamos ser essa casa, esse homem sábio, inteligente, prudente, que edificou a sua vida sobre essa rocha que é Cristo, e que os fundamentos da nossa doutrina seja o fundamento da palavra de Deus, que não seja outra, que de maneira alguma venhamos distorcer a palavra de Deus, porque em Apocalipse, aquele que diminuir as palavras deste livro, seu nome será tirado da árvore da vida. Tem Bíblia aí que já tiraram, não faz parte da salvação. Quando a Bíblia fala, seu nome será tirado da árvore da vida, se você tirar, seu nome não estará lá. Não podemos tirar, tem que ter muito cuidado ao ensinar. Não tire aquilo que você não colocou. Foi Deus quem colocou, Ele pode retirar, e Ele não vai retirar, porque Ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não, elas hão de cumprir. E o Senhor diz, por isso que João, o Senhor falou, João, aquele que diminuir ou tirar da palavra desta profecia, o seu nome será tirado do livro da vida. E aquele que acrescentar, esse não perderá a salvação, mas as pragas virão sobre ele. Porque aquele que acrescentar, toda praga que está escrito neste livro virão sobre a sua vida, que se tornará uma pessoa maldita, mas Deus pode o salvar, usar de misericórdia e salvar. Mas aquele que tirar não tem salvação, porque diz a palavra de Deus, aquele que tirar, o seu nome será tirado do livro da vida. Então não vai encontrar. Então não podemos diminuir, não podemos revogar essa doutrina dos discípulos apóstolos e dos profetas que receberam de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, graças te dou por essa oportunidade muito rica e muito grande que o Senhor tem me concedido.
Meu Deus, agradeço a Ti, porque Tu sabe que sem o Teu Santo Espírito, sem a revelação, sem o dom, sem o conhecimento, sem a fé, nada disso, Senhor, seria feito se o Senhor não tivesse me concedido, não somente a mim, mas a todos o quanto o Senhor chamou para essa obra, para esse ministério do ensino e da ministração da Tua palavra. Ninguém consegue fazer nada sem a ajuda do Senhor, sem a cooperação do Senhor. Por esse motivo eu sou grato ao Senhor, e quero dizer ao Senhor que nós somos, Senhor, eternos, dependentes de Ti. Tudo que nós vamos fazer, dependemos do Senhor, dependemos do Teu Santo Espírito, e pedimos ao Senhor que tenha misericórdia e compaixão das nossas vidas. Não retira, Senhor, o Teu Santo Espírito do nosso ser, desse tabernáculo, porque, Senhor, sem a Tua presença não somos nada. Não retira por causa das nossas fraquezas, as nossas falhas, porque Tu conheces as nossas fraquezas, as nossas falhas, mas o Teu poder, Ele aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós pensamos, Senhor, que estamos fracos, aí que estamos fortes, porque é o Senhor quem nos sustenta. Quando pensamos que estamos fortes, aí que estamos fracos, porque às vezes, Senhor, nós pensamos que isso provém de nós mesmos, que nós conseguimos por mérito, mas não é por mérito. O mérito é do Senhor. Foi Tu quem nos levantou, o Senhor quem nos preparou, o Senhor quem nos santificou e nos consagrou para esta obra. Por isso eu agradeço a Ti. Quero entregar o Teu povo, a Tua santa e amada igreja, em Tuas mãos, e peço que o Senhor abençoe, continue abençoando o Teu povo e a Tua igreja, e que Teu povo continue pregando, Papai querido. Desperta a Tua igreja para pregar o Teu evangelho, pregar a doutrina da salvação, pregar o Cristo ressurreto àqueles que ainda não conhecem a Ti. Que essa palavra possa chegar, Senhor, aos ouvidos daqueles que não Te conhecem, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estendam suas mãos. Eu irei dar a bênção apostólica em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E os irmãos dizem amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, Jesus.